Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Dessa vez nós vamos começar uma série sobre essa obra aqui, o livro do professor Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural. Um livro que é da Vida Editorial, né? Essa edição, que é uma edição atualizada, né? Esse livro está na 4ª edição, mas ele foi lançado inicialmente em 1994. Então vamos começar com uma breve introdução. Esse é o primeiro vídeo sobre o livro, então a gente vai dar uma introdução falando um pouco da obra, né, e do pensamento do professor Olavo de Carvalho. Então vamos lá. Dentro do simbolismo judaico-cristão, nós nos deparamos com as figuras de Behemoth e Leviatã, né, e suas possíveis interpretações que a gente acaba encontrando, né? Se por um lado, e até certa medida, podemos considerar Behemoth como a representação do bem, da ordem cósmica, a sua contraparte, o Leviatã, representa as potências do mal, né? Representa aí a desordem, o caos. Assim também nós podemos interpretar a força material do Behemoth, né? Essa força material, em contraste com a força psíquica, né? do Leviatã. E é no livro de Jó que passamos a conhecer essas duas potências, né? Apresentadas a Jó por Deus. E embora muitos teólogos tentem fixar na imagem de Behemoth, né, considerando ele como um hipopótamo, um rinoceronte, ou alguns até consideram como se fosse um búfalo, né? Com relação ao Leviatã, muitos desses teólogos consideram que era uma baleia, né? Então eles tentam fixar essa imagem, essas duas criaturas. Agora, ao meu ver, eu prefiro considerar toda a riqueza, né, do simbolismo que envolve esses dois monstros, né? Então, dentro da esfera simbólica, nós encontramos uma interpretação muito mais rica, né? Dessas duas potências, né? Dessas duas criaturas. O poeta William Blake, né? Poeta e gravurista William Blake, ele diz que Behemoth representa a matéria, né, o mundo material, a necessidade natural, né, e também as forças que são obedientes a Deus. E já o Leviatã, ele representa o mundo psíquico, né, e a desobediência a Deus. Então, basicamente é isso aí, né? O Leviatã seria o espírito revolucionário, né? o espírito de desobediência, de rebeldia. Então essas potências cósmicas, elas são inimigas, né? E elas combatem entre si, e o campo de batalha é tanto o mundo material, né? Como a alma humana. E o professor Olavo de Carvalho, ele atribui os mesmos significados que William Blake, né? E ele ressalta que esse conflito acontece primeiramente dentro do ser humano, né? E quando essa batalha não é vencida, o conflito acaba se expandindo para fora, né? Para o mundo material. E é claro que assim acaba afetando todo o coletivo, né? A história como nós a conhecemos. Então, sobre Behemoth, o professor Olavo, ele observa que Blake, se aproveitando do sentido ambíguo do trecho original em hebraico, né, na passagem de Jó
40:10, que diz: Eis Behemoth que criei contigo. Blake traduz o contigo trocando-o por de ti, apontando assim uma unidade natural da essência que liga o homem a Behemoth. Enquanto que o Leviatã é a diabólica estrutura invisível da natureza, ou, melhor colocado, né, pelo professor Olavo, é a infranatureza, invisível sob as águas do mundo psíquico. Águas que são agitadas pela língua do próprio Leviatã, criando assim o caos. Se nós olharmos atentamente a imagem, né, na gravura do William Blake, a imagem dessas duas criaturas, né, a gente pode perceber que a face do Behemoth, né, que em hebraico, Behemoth significa besta, então a face dele se assemelha um pouco à face humana, né? Seja do formato da cabeça, o olhar já mais humanizado, a boca, né, a parte dos lábios. E se a gente considerar, né, até de forma ambígua, nós podemos encontrar do lado da fronte tanto um chifre como uma orelha humana, assim, à primeira vista. Eu não sei se aqui vocês vão conseguir notar, né? Esse aqui seria o Behemoth. Então isso aqui seria como o chifre dele, né? Mas a primeiro olhar, assim, a impressão que temos é que é uma orelha humana, né? Mas enfim, então essa cabeça dele, assim, tem algumas características, alguns aspectos que lembra do ser humano, da cabeça do homem. Enquanto que já o Leviatã, né, ele não tem nada de nenhum traço humano, né? O Leviatã no hebraico significa caos, e o único aspecto, né, representando aí o Leviatã é a serpente marinha, né, como símbolo. Enquanto que o Behemoth, que, como Blake já chegou a dizer, né, essa ligação natural, então pode ser aí alguma pista, a imagem, né, a face aí do Behemoth pode ser aí talvez alguma pista sobre o que o Blake quis passar dessa ligação natural da essência do Behemoth com o homem. Na tradição judaica, conta-se que haverá uma batalha final entre Behemoth e Leviatã e que ambos morrerão. Já a iconografia cristã, nem Behemoth e tampouco o homem tem poder e autoridade para derrotar Leviatã, mas somente o próprio Deus, né, através de Jesus Cristo, que pode derrotar e subjugar Leviatã. Em resumo, o homem só consegue derrotar Leviatã com a ajuda de Jesus Cristo, ou seja, só conseguimos andar sobre as águas do nosso mundo psíquico, vencendo os nossos medos, os nossos demônios, né? No momento em que nós imitamos Jesus Cristo ao caminhar sobre as águas, e é Ele que provará a nossa fé. E mesmo fracos, quando nós estamos afundando, mesmo prestes a afogar, como Pedro, né, ele nos estende a sua mão, né, e nos salva. Então as águas psíquicas do ser humano são agitadas pela língua do Leviatã, e em vão o homem poderá acalmá-las por si só, mas somente com a intervenção da graça de Cristo essas águas podem ser acalmadas, né? A tempestade pode ser acalmada. Porém o homem, quando ele não aceita o auxílio de Cristo, ele se desvincula da providência divina e da graça, restando-lhe apenas o destino e a fatalidade. Então ele acaba sendo derrotado dessas batalhas, né? Agora ele já não, essas batalhas elas já não são mais internas, né? Como ele perdeu essa batalha interna, elas acabam extrapolando e essas batalhas passam para a esfera do mundo material e da história. Daí que surgem todos os erros, daí surge
todas as guerras, as revoluções, o que na Bíblia chamam de o salário do pecado, né, a própria morte. Então, uma questão que podemos levantar aqui é: estaria o próprio Leviatã submerso nas águas da psique humana desde o início dos tempos, né, contaminando o coração e a mente do homem com sua língua cheia de veneno, do veneno da corrupção? Eu acredito que sim, né, que esse Leviatã estaria sempre pronto a dominar, né, as águas psíquicas do ser humano. Então, diante do destino e da fatalidade, ao homem resta apenas a ganância desmedida, a inveja, a corrupção, a violência e a guerra em todas as esferas da vida. Então, temos duas forças cegas em combate, né? A necessidade natural implacável e a soberba revolucionária. O professor Olavo de Carvalho usa como exemplo, na história recente, o ciclo que se inicia por volta da época do Iluminismo, né? Quando essas forças reencarnam, de um lado, o sentido rígido do conservadorismo, né? E do outro lado, a arrogância revolucionária, né? Que ele ainda acaba simplificando como direita e esquerda. No entanto, não podemos nos esquecer que se tratam de duas forças cegas, dois monstros alimentados pelo homem e que se vê diante da fatalidade do destino, né, que o próprio homem escolheu, para assim, né, para si mesmo, né, essa escolha que o homem fez. E assim é desde Adão e da queda do homem, né? Então essas forças, elas nasceram com a própria queda do homem, né? E em sua obra, Shelley, o filósofo de Cristo, Friedrich Engels, ele escreveu o seguinte: desde a terrível Revolução Francesa, um espírito inteiramente novo e demoníaco entrou em grande parte da humanidade. Então, esse é um trecho, né, de Engels, né, dessa obra dele, que também comenta sobre esse surgimento, né, dentro da Revolução Francesa, o surgimento desse espírito maligno, tá? Mas assim, eu gostaria de acrescentar, né, buscando um exemplo até mais recente, né, nós temos aí a decadência cristã, né, acontecendo aí já há algumas décadas em larga escala, essa decadência acontecendo na Europa, né? Então existe aí a questão da islamização dentro da Europa, as pautas progressistas sendo colocadas em prática, as igrejas, né, quando elas não são transformadas em cinemas, em museus de arte moderna, em boates, né, elas acabam sendo queimadas ou vandalizadas, né? Então, hoje, na Europa, né, no continente como um todo, há aí uma decadência da igreja, né, da igreja cristã, e não só do catolicismo, mas dos ramos, né, do protestantismo também. Então, muitas igrejas sendo fechadas, muitas igrejas sendo vandalizadas. Então, há um esfriamento coletivo ali, né, da fé cristã no continente europeu. Então, podemos aí usar até como exemplo, né, de algo mais recente, né? Então, a Europa, o cristianismo, né, na Europa o cristianismo está respirando por aparelhos, né? Isso porque, com o afastamento do homem europeu, né, com o europeu diante de Deus, restou apenas o destino e a fatalidade. Então, é Behemoth sendo derrotado por Leviatã, né? Aqui o Brasil,
né, até pouco tempo atrás, o Brasil estava assim, caminhando, né, para um mesmo cenário, né? Ainda que com algumas diferenças, mas o cenário final seria praticamente o mesmo, né? Ou algo muito próximo. Mas creio que, pelo menos atualmente, esse processo lhe foi interrompido. Então, se nós considerarmos os ciclos históricos, segundo a doutrina do filósofo italiano Giambattista Vico, a história da humanidade ela passa por 4 fases, né? Tem a fase teocrática, que é uma fase mais ligada a Deus, quando o mundo espiritual guia o mundo material. Aí temos a segunda fase, que é a aristocrática, que eu interpreto como a fase quando o homem busca ir por mais independência, né? Aí a terceira é a democrática, que eu considero aquela fase onde as liberdades e os direitos passam a ser supervalorizados e as hierarquias são descartadas ou desvalorizadas. E por último, né, temos a fase caótica, a quarta fase é a fase caótica, quando os valores são invertidos, né, e os vícios predominam sobre as virtudes. Tá? Então são 4 fases, segundo aí a doutrina, né, do Giambattista Vico, né? Mas essas 4 fases nós também encontramos, né, pelo menos essa mesma ideia nós encontramos na mitologia grega, né? Tem a Idade de Ouro, a Idade de Prata, a Idade de Bronze e a Idade de Ferro. E temos também uma versão hindu, né, de ciclos, né, chamados 4 yugas, né, a Satya Yuga, a Tetra Yuga, a Dvapara Yuga e a Kali Yuga. Então nós podemos dizer que estamos vivenciando, né, a última fase, né, a fase caótica, a Idade do Ferro ou a Kali Yuga, né? Podemos até interpretar dessa forma, pelo cenário que nós vemos hoje no mundo, né, o cenário atual. Pode aí ser o início da fase caótica, né, da última fase. Ou seja, essa quarta fase, a fase caótica, ela é a demolição das velhas estruturas, tanto econômicas como estruturas políticas, sociais, culturais e assim por diante, né? Então é a destruição, a demolição dessas estruturas para retornar ao primeiro ciclo, tá? Bom, esse ciclo histórico ele também faz parte da narrativa do escritor James Joyce na sua obra Finnegans Wake, né, simbolizando a experiência humana na construção histórica desses ciclos. Porém, tais ciclos eles acontecem ou são revelados primeiramente nos sonhos, né, nos sonhos da humanidade, na esfera psíquica, ou melhor dizendo, no sonho do Adão arquetípico, né? No momento em que Deus faz Adão dormir, né? O homem dormir, adormecer, para a criação de Eva, né? Se considerarmos que o primeiro plano de Deus, dentro da tradição esotérica judaica, né? Se considerarmos essa tradição, nós vemos que o primeiro plano de Deus foi a criação de Lilith como a primeira mulher de Adão, né, criados ao mesmo tempo, do mesmo corpo, né, e que deveria ser o símbolo da harmonia e da perfeição, né. Plano que não vingou devido à rebelião de Lilith, que não quis se submeter primeiramente ao Adão, seu esposo, e depois ao próprio Deus, né? Então, eu concluo que o plano da criação de Eva, né, manteve os mesmos princípios, né? Deus manteve esses mesmos princípios. Um desses princípios é a dualidade, né? Luz e trevas,
macho e fêmea e assim por diante. Então, após a desobediência, né, a desobediência de Adão e Eva, né, toda aquela história de ter comido o fruto da árvore da ciência, então, após a desobediência, seguiram-se então as quedas, né, que se tornariam recorrentes na história da humanidade. Então vieram as sentenças de Deus, né, impondo aí as limitações ao ser humano, né? Então o homem passará a ganhar o pão com o seu próprio suor, e a mulher sentirá as dores de parto, né? Então essas são as primeiras sentenças, né, de Deus para Adão e Eva. Uhum. Depois foi a expulsão do Éden, né? Uma vez que todo o plano foi interrompido, né? Em que eles decaíram, eles não poderiam mais conviver naquele jardim edênico, né? De perfeição, de luz. Então, eles foram expulsos do Éden. E logo depois veio a morte de Abel por Caim, né? Através do assassinato, né? Então, Caim assassinou Abel. Então, primeiro o assassinato. Então, simbolizando aí uma outra queda, né? E Deus amaldiçoa, né? Marca, melhor dizendo, Abel. E aí corre-se a história até o final do ciclo com o dilúvio, né? O dilúvio que Noé e sua família sobrevivem para retornar aí a um novo ciclo, né? Seria um primeiro ou um novo ciclo. E aí depois começa a repetir novamente a história. O homem começa a se afastar de Deus, começa a vir os pecados, idolatria e assim por diante, né? Então, sob esse prisma, podemos entender que os ciclos registram a falência da humanidade, né? Decaindo em suas fases, se corrompendo a cada ciclo à medida que se afasta de Deus e se deixa seduzir pelo espírito revolucionário de Leviatã. Então, só para resumir aqui, esse conceito de Behemoth e Leviatã, né, o seu simbolismo, ele é extremamente importante, né, até para a compreensão do livro, e eu acredito, pelo menos em parte, para compreender um pouco do pensamento do professor Olavo de Carvalho. Esse conceito entre a luta entre Behemoth e Leviatã, ele é um conceito bem importante, né, que fala sobre as lutas internas do homem, por conta dessas duas potências, e o homem, quando ele não tem o auxílio divino, né, o auxílio da graça, ele é derrotado, e essas lutas extrapolam e vêm para o mundo externo, para a história, né, produzindo aí tudo que é de revolução, de guerra, trazendo tudo que é de ruim. Então, basicamente, esse é o conceito, mas é um conceito importante de se entender. Bom, então, finalizando essa parte mais introdutória, vamos dar continuidade, né? Eu chamo essa parte de bode em pele de cabra, né? Então, no livro A Nova Era e a Revolução Cultural, né, de 1994, o professor Olavo de Carvalho ele refuta as previsões do físico Frijop Capra, né, em sua obra The Turning Point, o ponto de mutação, né, que é um nome extraído de um hexagrama do I Ching, em que Capra já anuncia, através desse livro, ele anuncia no século XX, né, o fim de uma era com a humanidade deixando de usar combustíveis fósseis, né, que são derivados de petróleo. Ele anuncia também o fim do patriarcado e o surgimento de uma nova ciência com base holística. Tá? Então, o Olavo de Carvalho vem refutando essas ideias. Então, o livro foi publicado em 1981, aqui no Brasil, acho que a primeira edição foi em 92, né? E a década anunciada por Capra finalizou em 1990, né? Sobre a primeira previsão
Capra nos diz o seguinte: esta década será marcada pela transição da era do combustível fóssil para uma nova era solar, né, acionada por energia renovável oriunda do Sol. O professor Olavo mostra que Capra deu um salto desproporcional entre as etapas. Então, afinal, como é que a humanidade sairia da era dos combustíveis fósseis, saltando direto para a era da energia solar, sem ao menos passar pela energia atômica, na qual a humanidade já vinha fazendo uso, não é? Outra questão que eu levanto aqui é como é que a energia solar poderia dar conta de abastecer todo o planeta, né? Como ficariam, por exemplo, as populações que vivem em regiões frias, muito frias, né? Chuvosas ou de muita umidade, né? Como é que se daria isso? E sem contar que, claro, a energia solar só funciona enquanto há sol. À noite não tem como armazenar a energia solar, né? Então, o uso da energia solar funciona atualmente apenas como uma fonte alternativa, né? Assim como a energia eólica e outras. E cada um segundo também as suas necessidades e adaptadas, né, às situações favoráveis, né? Então, só se pode investir em energia eólica em regiões com muito vento, né? A não ser, é claro, que a humanidade adote aí o ensacamento de vento da Dilma Rousseff. Aí pode ser, né? Mas enfim, outra coisa que eu observei, pensando sobre essa questão do Sol, essa argumentação do Frijop Capra, né, é de se pensar o seguinte, que essa fixação pelo Sol, né, que existe entre alguns cientistas holísticos, como Capra e ecomilitantes, né, remonta ao tempo, né, dos adoradores do astro-rei, né, encontrados em várias épocas e culturas, né, que acreditavam que uma ínfima parte da criação, o Sol, era o supremo criador. Então, esse novo paradigma científico que propõe Frijop Capra é uma tentativa de desconstruir a estrutura judaico-cristã e seus símbolos, fragmentando o monoteísmo em pequenas partículas panteístas. Então, vamos entender isso aí. É como se essa nova proposta do Frijop Capra, né, essa nova proposta, ela acaba dando, é como se estivesse dando um outro rumo, né? Dando em troca em um novo caminho. No lugar do patriarcado, da tradição judaico-cristã, ele mostra aí um novo caminho espiritual, né, de culto panteísta ou antropocêntrico, né, voltado para o homem, e que se multiplica em várias seitas, né, em religiões, em filosofias, né, todas elas anticristãs, tá? Culminando então na tentativa de destruir o patriarcado. E essa transição, ela acaba se integrando, ainda que em certa medida, em uma rede mais complexa dentro da Revolução Cultural. Existe o professor Olavo nesse livro, eu vou abordar isso no próximo vídeo, na continuação, mas eu quero já adiantar que o professor Olavo nesse livro, ele coloca uma diferença entre a nova era, né, anunciada aí pelo Frijop Capra, e o gramscismo, né? Então, as ideias de Anton Gramsci, da revolução das ideias de Anton Gramsci. Ele contrapõe essas duas ideias, né? Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Mas, enfim, né, sobre o patriarcado, propriamente dito, o Frijop Capra divide a questão em 3 elementos: o domínio do homem sobre a mulher, o domínio da espécie humana sobre a natureza e, por fim, o predomínio da razão sobre a intuição.
Então são os três aspectos do mesmo fenômeno, né? Segundo aí o professor Olavo de Carvalho. Em resumo, para Capra, trata-se da hegemonia do Yang sobre o Yin, né? Ele também pega como comparação o I Ching, né? A tradição chinesa. Isso também a gente vai ver com mais detalhes no próximo vídeo. Então o professor Olavo ele acaba fazendo uma brincadeira, né, com o fato de que Capra escolhe ser ilógico usando da lógica. Então, nas palavras do professor, ele diz o seguinte: sendo a lógica, no seu entender, uma expressão do abominável patriarcado cujo fim ele deseja, ele não poderia mesmo obedecê-la sem tornar-se ipso facto ilógico. Então, essa ideia do Capra de dizer que a razão corresponde ao patriarcado, ao homem, e a intuição é uma coisa própria da mulher, e que esses elementos seriam trocados, né, nessa nova era, então é como se ele dissesse que a razão, né, a lógica, ela deixaria de ter valor, porque a intuição é que seria o elemento a comandar, né, o ser humano. Então o físico, né, o teórico Frijap Capra, ele não é o representante maior da nova era, né? O próprio Olavo chegou a dizer isso no livro. Ele é apenas uma voz, né, que se destacou nessas últimas décadas com suas obras e tudo mais. Mas ele não é o representante maior, tá? Isso porque ele está longe de representar um movimento cultural, filosófico e religioso em sua totalidade, tá? Os pilares da nova era foram sedimentados por organizações e escolas ocultistas como a Sociedade Teosófica, fundada em 1875 em Nova York pela russa Helena Petrovna Blavatsky, né, que ajudou inclusive a introduzir no Ocidente a espiritualidade oriental, tá? Que na década de 1960, né, e 70, veio com muita força, né, toda essa espiritualidade oriental, né, virou meio que uma regra, um padrão assim, principalmente entre os jovens, né? E o surgimento do paganismo moderno, também chamado de neopaganismo, que agrega um conjunto de religiões pré-cristãs adaptadas aos nossos dias atuais, como o Wicca, o neodruísmo, o xamanismo, que acabam, que estruturam, né, as bases da nova era com seus simbolismos, suas filosofias e práticas, né? Então o ocultista neodruida Isaac Bonewitz, ele define o neopaganismo, entre outras coisas, como um esforço consciente para eliminar, tanto quanto possível, o monoteísmo, o dualismo e o puritanismo tradicionais do Ocidente. Então esse pensador, né, esse ocultista, uma das grandes vozes no meio do neopaganismo, ele já vem afirmando que o neopaganismo veio justamente para eliminar o quanto possível a tradição ocidental, a tradição judaico-cristã e tudo mais. Então, aliados a tudo isso, nós temos o próprio feminismo, né, como um movimento político que desde o início, né, vem lutando contra o patriarcado, né, seus costumes e tradições, principalmente a partir da segunda onda. Eu tenho vídeos sobre isso. Então, quem quiser saber mais sobre feminismo, os movimentos, né, eu vou deixar o link aqui. Procurem assistir esses vídeos. Então, principalmente na segunda onda, a ideia era libertar a mulher da supremacia masculina, desconstruindo a família tradicional. Então veremos que movimentos como feminismo, veganismo e outros acabam se intercalando e se comunicando, né,
E por fim eles vão acabar desaguando dentro do marxismo cultural, servindo como instrumento da revolução cultural gramsciana. E se entre eles existem diferenças inconciliáveis, por outro lado, todos acabam tendo um mesmo inimigo em comum, né? Que é o patriarcado, a tradição judaico-cristã. Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo sobre o livro A Nova Era e a Revolução Cultural, do professor Olavo de Carvalho. Nos próximos vídeos nós vamos continuar o nosso estudo e vamos continuar, né, com a nossa pesquisa, com a nossa investigação sobre os temas, sobre o livro, sobre a obra, né, do professor Olavo. Então até mais. Eu agradeço para vocês novamente acompanharem o vídeo. Se gostarem, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, compartilha, pode fazer os comentários aí também. E nós vamos dar continuidade nos próximos vídeos. Se vocês fizerem comentários a respeito do que foi falado, a respeito do livro, principalmente se alguém já leu o livro, com perguntas, com comentários, a gente retoma no próximo vídeo essas perguntas, os comentários que vocês deixaram aqui, ok? Então, muito obrigado e faça o seu caminho.